Olá você, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Vande Podcast. Aquele abraço para você, seja bem-vindo a mais esse episódio aqui do nosso Vande Podcast. Bom, hoje domingo, dia 25 de agosto, e eu gostaria de conversar aqui com vocês sobre um ponto muito importante, né, na história do cristianismo, beleza? Então, após a vinheta, vamos lá. Beleza, galera. Bom, uma das perguntas que mais tem chegado aí aos ouvidos de todos os teólogos, as pessoas que procuram estudar seriamente o contexto religioso em que envolve o cristianismo, é sempre uma pergunta peculiar, né? Qual é a igreja que Jesus Cristo fundou? Bom, assunto polêmico, mas que precisa aí realmente de algum esclarecimento. Bom, você deve estar lembrado aí daquela passagem bíblica lá registrada em Mateus capítulo 16, quando Jesus tem uma conversa com seus apóstolos, e aí ele pergunta para os apóstolos o que os outros estavam dizendo quem ele era. E aí eles trazem aquele tanto de conjecturas. Mas aí Jesus faz uma pergunta direcionada a eles. E Jesus então pergunta para eles: e vocês? Vocês dizem que eu sou o quê? E Pedro, afoito, como sempre, impetuoso, né, impulsivo, contumaz, né, transtornado, Pedro de personalidade obsessiva compulsiva, né? Então ele diz: olha, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: olha, sobre esta afirmação eu vou edificar a minha igreja. Então, os estudiosos têm traduzido, né, a palavra eclésia, e eu já comentei sobre isso aqui. A gente tem dito que eclésia significa ser chamado, né, para uma reunião, para constituir um grupo, uma assembleia, estar reunido, né, em uma convenção, ali algumas pessoas, né, sendo reunidas com o mesmo objetivo, para tratar, né, de algumas coisas relacionadas sempre ao mesmo objetivo. E aí, todos atualmente dizem que Jesus, sobre esta afirmativa, fundou a sua igreja. Então, o que é a igreja que Jesus fundou? Olha, Jesus não fundou nenhuma igreja material. É verdade. Não existe uma igreja institucionalizada na qual Jesus fundou. Aí muitos dizem: a única igreja que Jesus deixou foi a igreja católica. Mentira. Não foi. Deixou a igreja protestante, reformada, que tem a ver com o verdadeiro evangelho. Mentira. Não foi. Tá? Não foi. Então qual foi a igreja que Jesus deixou, organizou, fundou, edificou, como diz o texto? É a igreja invisível. É a igreja invisível. Essa igreja não se reunirá aqui, né? Ela se reúne num plano invisível. Então Jesus está falando: olha, sobre esta sua afirmativa é que eu vou constituir o reino onde todas aquelas pessoas que chegarão a mim, que estarão professando a sua fé em mim, então eu estarei reunindo com essas pessoas um plano dimensional que não é o plano terreno. Pois bem, dito isto,
O que se seguiu na sequência após a morte de Jesus foram várias reuniões congregacionais de pessoas que queriam estar juntas, principalmente em função da perseguição romana, e que essas pessoas se uniram em vários grupos, né, com várias pessoas reunidas nesse grupo, com o mesmo propósito, que era sempre estar aí pensando nas palavras que Jesus havia ensinado para eles. Na sequência, você tem o apóstolo Paulo, né, que ele começa a expandir essa mensagem para fora dos arraiais judaicos, para fora, né, os chamados povos gentios, e então, em cada lugar por onde ele passa, ele vai deixando um grupo sempre reunido ali. E nas traduções que foram feitas posteriormente, né, foram chamar esses grupos de eclésia, de igreja. Porém, institucionalmente falando, né, foi Constantino, imperador romano no IV século, quem institucionalizou a igreja como sendo Igreja Católica Apostólica Romana, que deriva de onde? Dos apóstolos. Apóstolos de quem? De Jesus Cristo. Por que Constantino fez isso? Ora, é simples. Constantino é um político, né? Um dos mais espertos na história de Roma, né? Então, o que aconteceu? Constantino, vendo que esse grupo crescia bastante, ele pensou, olha, melhor eu trazer esse povo para o meu lado. E então institucionalizou. E nessa organização ele instituiu o papado. Além do papado, os demais cargos clericais. E assim se seguiu ao longo da história até a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, já no século XVI, que também, insatisfeito com os rumos que a Igreja Católica Apostólica Romana havia tomado, então instituiu lá as 95 teses, colocou na porta de uma catedral na Alemanha, e a partir dali, coincidentemente com o surgimento da imprensa, foram publicados vários textos, porque uma das coisas que o clero institucionalizado fez para manter o monopólio político e espiritual foi que a única prerrogativa de interpretação das escrituras era feita pelo clero. Os outros demais cidadãos comuns, que não pertenciam ao clero, não poderiam ter acesso aos textos sagrados, porque eles não os entenderiam. E só o clero tinha a missão, a unção espiritual para trazer luz e trazer a palavra de Deus para essa gente que vive na escuridão. Isso é muito político, né, gente? Muito político. Martinho Lutero veio depois, né? Trouxe a acessibilidade aos textos escritos, ele traduziu o Novo Testamento, né, de grego para alemão, imprimiu e todo mundo passou a ter acesso. Então se instituiu aí os grupos que já haviam estando insatisfeitos aí com os rumos que a Igreja Católica havia tomado, criou então outras denominações cristãs. Aí você tem, além da luterana, calvinista, menonitas, metodistas, um monte de outras denominações surgiram. Em 1904, né, aproximadamente 1904, houve então uma segunda revolução aí nos Estados Unidos. Poderíamos chamar isso de uma reforma, mas não chega a ser uma reforma, mas surgiu o movimento pentecostal, que já deriva da reforma protestante, e aí você tem um novo processo denominacional. Então são as outras religiões cristãs reformadas ou protestantes
mas pentecostais. E agora, né, no século XX, possivelmente na década de 60 e 70, então surge uma terceira movimentação nesse sentido, que é a reforma neopentecostal, de onde deriva aí esses grupos mais atuais que a gente tem visto, que são mais numerosos e que são bem mais terríveis, né, do ponto de vista político, são piores que a Igreja Católica lá na Idade Média, que mantém um monopólio sobre os fiéis. Mas então, olha, respondendo então a pergunta, qual foi a igreja que Jesus fundou? Invisível. Então nenhuma do que está aqui? Não, nenhuma do que está aqui. Tudo que está aqui foi criado por ser humano. Portanto, falho. É um sistema completamente falho. É um sistema completamente falido. E eu sempre digo o seguinte, gente. Do ponto de vista social, e não espiritual, tá? A igreja que a gente tem hoje, seja ela qual for a denominação, tem um papel muito importante socialmente falando. É um grupo social muito importante, porque tem lá o seu código de moralidade que acaba sendo bastante... que contribui bastante para alguns princípios, dependendo da cultura e sociedade que você está vivendo. Mas no nosso caso, Brasil, alguns princípios que estão também aí vinculados à Constituição, ao Código Penal, etc. Como formação de cidadãos, né? Também muito interessante. Porém, do ponto de vista espiritual, pouco relevante. E a figura do pastor, ou do padre, né? Do clero, vamos pensar aqui uma outra pergunta. Gente, é outra aberração. É outra coisa absurda, né? Pastor, padre, essas nomenclaturas que foram institucionalizadas pelo poder político só existem para exercer o monopólio sobre a vida dos fiéis. Né? Porque se você for pensar, se você raciocinar bem, olha, quando Jesus morreu, diz as escrituras que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do templo judaico, que era o que fazia divisão sacerdotal entre o povo e o sacerdote. O lugar santo do lugar santo dos santos. No lugar santo, o povo tinha acesso. No lugar santo dos santos, só o sacerdote tinha acesso. Então, depois da morte de Jesus Cristo, acabou essa história. Acabou. A própria declaração de fé dos batistas diz que você é o seu próprio sumo sacerdote. Então, desde Lutero, você é o seu próprio sumo sacerdote, porque esta foi uma das teses que Lutero bateu contra a Igreja Católica. Porque você não precisa de padre, de papa, para dizer o que Deus está falando para você, porque você tem acesso direto a Deus. Logo, essa história de padre rezando missa, porque ele é intermediador de Deus, entre Deus e você, conversa fiada. Essa história de pastor orar pela sua vida, para você ser abençoado, é conversa fiada, gente. Estou dizendo porque eu fui pastor. Eu estudei teologia, sou teólogo. Tá? É balela, é conversa fiada. Pura conversa fiada. Então você, pelo texto bíblico, você é o seu próprio sumo sacerdote. Então você tem acesso direto a Deus. E o próprio Paulo diz isso ao Timóteo. Olha, não existe mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo. E você tem acesso direto a Jesus Cristo. Você não precisa de pastor. Pastor pregando sermão, falando em nome de Deus. Conversa fiada, gente. Certo? É conversa fiada. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Tá bom? Você lendo as escrituras, Deus fala com você. Então todos podem ser salvos. A escritura diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Tá bom? Por quê? Porque diz a mesma escritura que Jesus
morreu, derramou o seu sangue e morreu por amor a todo ser humano, tá bom? Então, essas histórias aí, institucionalizadas, é tudo, gente, para exercer o domínio político sobre a vida de vocês. Não tem nada mais político do que igreja institucionalizada. É horrível, é uma coisa nojenta. Você sustentar pastor com seu dinheiro, com seu salário, em nome de dízimo. Gente, que conversa mais tosca, mais fiada. Não existe isso, tá bom? Olha, esse negócio de pastor levar uma vida mega, mega, mega milionária com o dinheiro dos fiéis, isso é um absurdo, tá bom? Então preste atenção. Você está caindo no famoso estelionato espiritual, tá bom? Isso é estelionato espiritual. Não dê o seu dinheiro nessas igrejas. Não caia nessa de oração ungida com flor, com óleo, com escambau. Tá? Não existe isso, gente. Não existe essa história de água benta, água isso, água aquilo. Não. Toalha molhada, né? Paletó que a pessoa sacode e as pessoas caem. Bom, dito isso, nós então finalizamos aqui esse nosso bate-papo. Então, qual foi a igreja que Jesus Cristo fundou? Nenhuma, né? Nenhuma. Qual foi a denominação que Jesus fundou? Nenhuma. Quem fundou a Igreja Católica? Constantino. Quem fundou as igrejas reformadas? Cada líder da sua reforma, né? Lutero a luterana, Menocinos a menonita, Wesley a metodista, os batistas aí derivam de Zwinglio, né, na Suíça, os presbiterianos de Calvino e assim por diante, tá bom? Belezinha? Um abraço, até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo bate-papo.